Muito bem, então vamos continuar com a aula sobre valores, variáveis e expressões. Então, a gente acabou de ver o conceito de tipos e viu os tipos básicos de Python. Uma função que ajuda muito a compreender o conceito e a confirmar o conceito é a função type, que já vem implementada em Python, já vem pronta para que você use. A função type permite determinar o tipo de um valor qualquer de Python. Então, a ideia é que você digita o valor, digita type, abre parênteses, digita dentro desse parênteses o valor para o qual você quer aplicar a função e fecha parênteses. O resultado de type é o tipo do valor que você colocou lá dentro. Vamos ver isso funcionando no shell. Tem aqui um shell pronto para executar. Eu vou digitar, por exemplo, aqui type 10. O tipo de 10, né, é inteiro. Então, é exatamente o que Python me indica. Ele está indicando que o tipo de 10 é int. Da mesma forma, a gente pode pedir, por exemplo, qual é o tipo de 10.0. Você vê que, apesar dos dois números serem iguais, do ponto de vista matemático, internamente Python representa ele como um tipo diferente. Aqui está indicado que o tipo usado por Python para 10.0 é float. Vamos ver, por exemplo, o tipo de uma string. Teste. Ele vai dizer que tipo é str. Qual é o tipo resultante, por exemplo, de multiplicar um inteiro por um string? Está aqui. Tipo de 3 vezes x. Você vê que nada impede que eu coloque uma expressão dentro do type. Está aqui. Ele me diz o tipo resultante disso, também é uma string. Da mesma forma, eu poderia fazer qual é o tipo de 3 mais 3.0. Quando eu somo um inteiro e um número de ponto flutuante, o resultado é um número de ponto flutuante. É muito comum, né, que eu às vezes queira checar se o tipo de um determinado elemento é o que eu espero. Nesse sentido, a gente pode combinar o uso do type ao uso de uma instrução bastante útil. A gente vai ver que ela é bastante útil ao longo do curso. Uma instrução de Python que é o assert. O assert diz, recebe na frente dele uma condição booleana. Então, você pode fazer, por exemplo, acerte que 3 é maior do que 2. O que eu estou colocando aqui? Eu coloquei uma expressão booleana e coloquei ela na frente do assert para que seja verificado se aquilo é verdade ou não. Eu só estou dizendo para Python, eu estou pedindo para que Python confirme essa minha hipótese. Eu estou dizendo, confirme que 3 é maior do que 2. Quando eu dou Enter, Python não faz aparentemente nada, mas na verdade o que ele fez foi avaliar essa expressão e verificar que ela é true. 3 é maior do que 2? True. O resultado é true. Portanto, quando eu escrevo uma função, uma expressão verdadeira na frente do assert, Python não faz nada a não ser confirmar e passar adiante, vai em frente. Se eu, ao contrário, eu escrever uma expressão do tipo assert 3 maior do que 20, ou seja, a expressão booleana que eu coloquei na frente do assert é falsa, o que Python vai fazer é me indicar um erro. Está aqui. 3 é maior do que 20, ele me diz erro de asserção. Ou seja, minha hipótese está errada. Tá certo? Você vai ver que a gente vai utilizar asserts para várias coisas. E a gente pode usar asserts em particular para verificar o tipo dos nossos valores. Então, ao invés de eu imprimir qual é o tipo, né, eu posso fazer tipo de 10. Ele vai me dizer int. Eu posso também fazer um assert. Confirme que o tipo de 10 é int. Veja bem que dessa vez eu estou escrevendo tipo de 10 é igual, né, o operador de comparação que a gente viu na aula passada, aliás, no outro vídeo, ainda nessa aula, e int, onde int é o nome do tipo. Né? Você vê que int não é um nome novo, não é um nome desconhecido para Python. Python conhece esses nomes e ele sabe que esse é um nome, a gente vai falar disso depois, é um nome reservado. Vamos ver se isso dá certo. Assert type de 10 é igual a int. Deu certo. Assert, por exemplo, agora que o type de 10 é float. Vamos ver o que é que ele faz? Erro de asserção. 10, do jeito que está, não é igual a float. Vamos colocar agora um 10.0 e verificar, isso se confirma. Certo? Do mesmo jeito, eu posso fazer com strings, com valores booleans, por exemplo. Você pode fazer assert
que o type de 1 é igual a 1 é bool. Ou seja, a expressão testar se 1 é igual a 1 é do tipo boolean. Vamos ver se isso é verdade? Verdade. Certo? Muito bem. Vamos para o conceito de expressão. Uma expressão nada mais é que uma sequência de valores e operadores que determinam uma série de operações e que produzem um valor. A gente já viu várias expressões até agora no nosso curso. Cada vez que a gente escreve uma expressão numérica, por exemplo, vamos chamar assim, uma conta no Shell Python, a gente está fazendo uso de uma expressão. O que a gente está fazendo aqui é formalizar o conceito. Expressões são usadas o tempo inteiro em Python. E o que é importante, não só em Python, em qualquer linguagem de programação, e o que é importante saber de expressões? É que ela é uma sequência de valores e operadores. Aqui eu tenho o valor 10, o valor 2.2, 5, 1, 3.2. E os operadores são mais, vezes, menos, dividido e assim por diante. A outra coisa importante é que ela produz um valor. Toda expressão, quando for avaliada, produz algum resultado. E, obviamente, o valor é de algum tipo. Essa expressão, em particular, produz um valor de tipo ponto flutuante. Tá certo? Essa outra expressão também é uma expressão, só que é uma expressão não numérica. Essa expressão produz, apesar de ter um número aqui, ela produz uma string. Que string vai ser produzida aqui? A mais 2 vezes RA. Essa expressão, isso aqui também é uma expressão, só que também, embora envolva números, ela também não é uma expressão numérica, é uma expressão booleana, uma expressão lógica. Eu estou dizendo que 5 mais 11 é igual a 16. O que eu estou querendo aqui é checar, verificar se isso é verdade, produzir pelo menos o resultado desse teste. 5 mais 11 é igual a 16? Se for o resultado dessa expressão é true, se não for é false. Nesse caso, obviamente é true. Variável. Vamos definir agora o conceito de variável um pouco mais formalmente do que a gente fez antes. Uma variável é um nome que referencia um valor na memória e que pode ser usado em expressões como se fosse um valor. A gente poderia escrever essa expressão, 7.5 mais 8.2 dividido por 2. Com o uso de variáveis, nada impede que a gente escreva dessa maneira. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Nesse caso, o que a gente está fazendo é tirar proveito do que já está na memória associado aos nomes nota 1 e nota 2. Claro, para isso a gente tem que fazer com que a associação já esteja feita na memória quando eu executar essas instruções. E como é que eu faço associações? Isso é o resultado de uma instrução, de um tipo especial de instrução chamado atribuição. Uma atribuição é uma instrução que define ou redefine, né? Você pode mudar o valor de uma variável, que define uma variável e a liga a algum valor. Por exemplo, nota 1 igual 7.5. Esse é o operador de atribuição. Cuidado, isso não é um operador de igualdade. O operador de igualdade tem 2 sinais desses, juntos, colados. Quando só tem um, o que você tem é uma atribuição. E para ter uma atribuição bem escrita, do lado esquerdo tem que haver uma variável, o nome de uma variável. E do lado direito tem que haver uma expressão. Aqui a expressão é simplesmente o número diretamente, 7.5. Está aqui uma outra atribuição. Dessa vez eu estou criando o nome, né, a variável nota 2, e associando ela ao valor 8.2. A grande ideia é que a gente pode usar expressões, aliás, a gente pode usar variáveis nas expressões, mas isso requer que as variáveis estejam previamente definidas. Por exemplo, eu posso escrever x igual a 10. Uma vez feito isso, nada impede que eu defina outras variáveis a partir das variáveis já existentes. X igual a y igual a x mais 1 vai funcionar normalmente, desde que antes, né, no texto, tenha aparecido x igual a 10. Eu tinha executado isso antes. Eu posso definir lado 1 igual a 20 vezes 3 mais 2. Uma vez definido lado 1, eu posso sim definir uma expressão com base na variável que está definida. Lado 2, por exemplo, aqui está sendo definido como sendo 10 vezes lado 1. Idem para a área, estou definindo aqui apenas com base em números. E depois defino o volume com base em área. Certo? O que é importante relembrar dessa aula de hoje? A gente introduziu alguns conceitos. Primeiro, o conceito de valor. Relembre o que é o conceito de valor. Tente definir o que é isso. O conceito de tipo. E definiu também os tipos existentes, os tipos básicos existentes em Python. A gente definiu o que é uma variável e o que é uma expressão. Além disso, a gente viu 2 instruções para Python. A gente viu como fazer Python
definir ou redefinir variáveis através de uma instrução do tipo atribuição, e viu como fazer Python checar certas condições booleanas, confirmar que certas condições booleanas, condições lógicas, são verdadeiras. Isso é a instrução ou o comando acerte. É isso.